Meu nome é Michael e eu sou instrutor de violino no projeto Cidadania Sinfônica de Charbel. Hoje nós vamos falar sobre a história do violino, sobre a evolução do instrumento. E nós não podemos falar da história e da evolução do instrumento sem falar sobre quem constrói o instrumento. O nome do profissional que é responsável por construir um instrumento, reparar um instrumento musical, nesse caso nós estamos falando do violino, mas todo instrumento musical, a gente chama de luthier, né? Luthier é a pessoa responsável pelo instrumento em si. No caso do violino, o próprio violino, o próprio corpo do violino. Ele não é responsável por construir as cordas ou o arco, né, que acompanha também o instrumento, e a gente precisa saber lidar com ele. O luthier é aquele que faz só o instrumento em si. Ele fabrica e repara esse instrumento. No caso do violino, o violino remonta dos séculos XVI e XVII, com 3 famílias de luthier. Naquela época era muito comum que as famílias, várias pessoas da mesma família, eram luthiers e passavam os ensinamentos de pai para filho. E nessa época na Itália, existiam 3 grandes fabricantes de violino, que é onde começou tudo, eles conseguiram fazer um formato interessante para um som interessante do violino que a gente tem hoje. Então, 3 famílias, a Amati, a Guarneri e a Stradivarius. Essas 3 famílias grandes, muito importantes para o início da fabricação do instrumento, né? O Stradivarius, o Guarnieri e o Amati, ainda hoje existem instrumentos deles pelo mundo, né? E isso remonta do século XVI e XVII. Então, são instrumentos muito antigos, muito bem fabricados para permanecerem até hoje, né? Com um devido cuidado, mas permanecem até hoje, nos dias de hoje, tocando em salas de concerto. Hoje em dia se vê mais o Stradivarius e o Guarneri, né? O Amati a gente não vê mais, não tanto, mas o Stradivarius e o Guarneri ainda existem hoje instrumentos ainda sendo tocados em salas de concerto. Tá? Então, uma parte da história ela começa no século XVI e XVII, e logo após esse período, um pouco após, em 1780, a história do próprio arco, né? Assim como nós temos o luthier que faz o instrumento, nós temos também um profissional que fabrica o arco. E a gente chama esse profissional de archetier, né? O archetier, ele é responsável por fabricar o arco, né? O luthier, o instrumento, o archetier, o arco. No início dos tempos de Amati, Guarneri e Stradivarius, o arco não era como nós vemos hoje. O arco era com esse formato, né? Onde a madeira do arco, a vara do arco, é inclinada dessa forma, né? Na forma côncava em relação à crina, né? A essa parte onde a gente tem um atrito do arco com a corda. Por volta de 1780, para conseguir uma projeção maior do som, para ter mais tensão nessa crina, os archetiers começaram a mudar esse formato para convexo, né? Convexo, se a gente falar do lado que está da crina. Então, eles envergaram ao contrário e assim se conseguiu uma tensão maior da crina para se tocar com um som mais interessante, com técnicas de golpes de arco mais interessantes e sonoridades que foram exploradas mais também na época por conta da evolução do arco. Então nós temos os luthiers, os archetiers, e nós temos os fabricantes de cordas, né? São 3 fabricações diferentes, né? Para um instrumento desse, 3 fabricações diferentes. As cordas também foram sofrendo modificações, mas mais recentemente, né? No século XVIII. No século XVIII, a corda, antes do século XVIII, as cordas eram feitas de tripas de carneiro, né? Na época do Amati, da família Amati, Guarnieri e Stradivarius, eram feitas de tripa de carneiro, ou tripas de outros animais também, mas principalmente de tripa de carneiro. Só que com o tempo, os instrumentos foram precisando, o violino foi precisando de mais sonoridade, porque na época dessas 3 famílias na Itália, os grupos eram muito pequenos, né? Grupos de 5, 6, 7, 10 instrumentistas, então o som não precisava ser tão grande, o som não precisava ter tanta projeção, que é o que a gente diz, né? Como ele sai do instrumento, né? Com a potência que ele sai do instrumento.
Então, só por volta do século XVIII, que aí começaram a se utilizar mais composições virtuosísticas, né? O que quer dizer isso? Composições que valorizavam a técnica do instrumentista, né? Ele ia para o palco para mostrar a habilidade dele como instrumentista, né? Como violinista, né? Então as cordas foram tendo que se modificar também, porque a tripa de carneiro era muito leve. Então, com o tempo, houve a necessidade de se criar, de se construir cordas que resistissem a uma tensão maior, e dessa forma o instrumento também pode projetar mais. Então, por volta do século XVIII, as cordas foram sendo envolvidas em alguns metais, né? E um pouco após esse período, as cordas foram feitas, e como é os dias de hoje, as cordas foram feitas de núcleos de nylon ou de aço e diversos tipos de material também de metal, né? Então, hoje em dia a gente conhece o violino com esse som metálico, né? Com esse som, o som não é metálico por conta do instrumento, mas a corda é metálica para tirar um som, uma projeção maior. Então, recapitulando, nós temos 3 fabricantes diferentes dos instrumentos, né? Se você se interessarem por algum assunto desses mais a fundo, pesquisem sobre esses 3 fabricantes de violino, né? Eles são muito importantes para a história do violino. Sobre a história do arco também, por volta de 1780, que são os archetiers, né? E os fabricantes de corda, que são fabricantes de corda mesmo, de encordamento, que a gente não tem um nome específico para eles. Então, juntando essas 3 peças, nós temos o violino como é nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos vídeos, que cada vídeo vai ter uma temática diferente, e pesquisem, porque dentro desse material aqui tem muita coisa. É só entrar nos sites que vai estar na descrição do vídeo, nos links que vão estar na descrição do vídeo, para vocês saberem um pouquinho mais sobre essas 3 construções, esses 3 tipos de construções diferentes: os luthiers, os archetiers e os fabricantes de encordamento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.